Começa agora mais um Paralelas Podcast aqui nos estúdios do Grupo RBS, na Avenida Érico Veríssimo, em Porto Alegre. Eu sempre digo que o convidado é especial, mas hoje ele é muito especial. Ele entende tudo de gaita, de improviso, de carisma. Eu diria, eu não sei se eu tô certa ou não, mas ele próprio se tornou um atrativo turístico de Porto Alegre. Não só ele, mas o lugar onde ele toca, que é o Parque da Redenção. E eu acho que todo mundo que já passou por ali, pelo Brick da Redenção em algum momento, ou que conhece minimamente Porto Alegre, já ouviu falar dele. A gente vai conversar hoje com o gaiteiro do Brick, Felipe França Philipsen, o Lipsen, mas nós vamos muito além dessa figura do gaiteiro. Eu quero saber tudo do Lipsen. Muito obrigado por estar aqui, é um prazer te receber. Eu que agradeço, Ju, coisa boa estar aqui. A gente já estava ensaiando essa participação aqui há um tempo, né? E eu fico muito honrado de ser convidado para contar a minha história aqui. Eu sou tua fã e eu acho teu trabalho incrível. E acho que tu presta um serviço para Porto Alegre, inclusive. Claro, Porto Alegre quer ser uma capital turística, quer atrair pessoas. E o que tem de melhor do que o nosso Parque da Redenção e o nosso gaiteiro do Brick, né? Sim, que legal. Eu adoro. Muita gente pensa que eu faço um show no Brick e eu atinjo os moradores da redondeza da Redenção, né? O pessoal diz, só quem mora no Bonfim é que frequenta. Eu tenho plena consciência de que não é isso. Logo que eu comecei, há 14 anos atrás, eu via pelas estatísticas, na época era o Facebook que mais bombava, né? E quem curtia, quem comentava, dizia ali a cidade das pessoas. E tinha muita gente de fora de Porto Alegre. E eu tomei consciência de que o Brick da Redenção ele é um ponto turístico do estado do Rio Grande do Sul. Uma família que mora em 2 irmãos. Ela, de repente, no sábado de noite, diz, vamos acordar amanhã bem cedinho, vamos passar o dia em Porto Alegre, vamos assistir o pôr do sol e vamos voltar para... Sim, 2 irmãos, Camaquã, Viamão... O Rio Grande do Sul próximo, né, vem para Porto Alegre e o Brick é um ponto turístico do estado, com certeza. E gente de fora também, imagino que... Muito. De fora nos estados brasileiros, mas estado, também fora sim. do país, eu acredito que deva passar por lá. Às vezes aparece gringo, gringo. cai dólar, cai euro no meu chapéu, isso acontece, aí sim. É bom, né? Acontece. E muita gente de fora do estado, muita gente me diz, nossa... Eu lembro de assistir teu show, eu tinha acabado de me mudar para Porto Alegre, eu sou de Recife, e tu é uma das primeiras memórias que eu tenho de Porto Alegre. Então isso sim, eu digo que eu faço parte de um cartão postal, né? Porque o Brick é cartão postal, a Redenção. E tem gente que vem para cá e qual é o primeiro programa? Brick. E eu acabo introduzindo as pessoas nisso, que nesse universo. Né? É uma responsabilidade também. Super. Porque querendo ou não, tu é a cara de Porto Alegre em um determinado momento e num espaço público onde está todo mundo, super democrático, sim. Que... Né? O teu show, inclusive, é democrático. Porque... eu termino com uma fala sobre isso, né? Eu falo que fazer arte de rua é um ato político de democratização do acesso à cultura, porque é arte de graça para todo mundo. Eu gosto muito da imagem de que não tem porta pra fechar na cara de ninguém. Na roda de arte de rua, todo mundo assiste o mesmo show. Quem tem dinheiro e quem não tem é igual. E isso é o máximo da democratização, né? Quem tem dinheiro tá acostumado a pagar para entrar num espaço e assistir uma coisa super exclusiva. E quem não tem dinheiro tá ali do lado dessa pessoa assistindo o mesmo show, gostando. Eu ando por Porto Alegre e não tem um dia da minha vida que alguém não me pare pra dizer tu é o cara aquele que toca Lady Gaga na gaita. Às vezes as pessoas não sabem meu nome. E seja... o juiz, o desembargador, seja a pessoa em situação de rua, seja a atendente do supermercado, o segurança do supermercado já parou pra dizer, posso te dar um beijo? Pode, depende, vamos, por quê? Porque eu gosto muito do teu trabalho. Que legal. Então, poxa, todas as esferas, né, todo o escopo da população pode ir lá assistir, e de graça. Isso é muito legal, atingir, furar essas bolhas, né? Incrível. E como é que começou isso, Lipsen? Tudo começou... Bom, como eu conto no show, talvez eu fale com um ar de texto decorado, tá? Porque eu conto essa história. Vai, a gente Mas quer saber. Eu me formei na faculdade de teatro aqui no Rio Grande do Sul e eu nunca tinha tido a experiência de ir para fora do país. Eu tinha tido colegas que puderam fazer intercâmbio para um país ou outro, eu falava várias línguas, mas eu nunca tinha pisado fora. E meus pais não podiam pagar para isso. E quando eu terminei a faculdade, eu disse, não, agora eu vou. Aí eu comecei a dar aula de inglês, juntei uma grana e fui para Nova York. Levei a gaita, mas assim, sem saber direito por quê. Toquei uma que outra vez de maneira muito tímida, mas não foi ali que engrenou, não era o meu foco ali. Voltei pro Brasil, tudo certo, gostei de Nova York, queria voltar, juntei mais uma grana e voltei para Nova York. E aí eu voltei com menos grana.
E daí eu digo, bom, agora a gaita vai ter que cantar. Aí teve que dar certo na marra. Exatamente. Eu fui pros mesmos lugares que eu tocava, ainda meio tímido. Eu lembro de tocar de olho fechado, assim, com o ouvido encostado na gaita, muito pra dentro. E daí uma menina me viu tocando e disse, posso te dar um conselho? Eu já fiz busking, né? Já toquei na rua com meu ex-namorado, ele era acordeonista. Não fecha o olho quando tu toca. Abre o olhar, sorri pras pessoas, tu vai ganhar mais dinheiro. E essa dica, assim, en passant, foi uma virada de chave pra mim, porque parece que despertou um ator que já existia, formado, que pôde emprestar ferramentas para um artista de rua. E de repente eu me vi jogando com as pessoas, olhando no olho delas, improvisando, tendo que entreter as pessoas. Aí quando eu voltei pro Brasil, né? Entreter as pessoas entre uma música e outra. Uhum. Porque fora daqui, o perfil do show, tanto quando eu fiz nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, era de tô tocando, a pessoa passou, filmou um pouquinho, botou um dinheiro e foi embora. No Brick, é diferente. As pessoas ficam e querem ser entretidas durante 1h30. E daí eu tive que começar a ter piadas e texto. Eu percebia que entre uma música e outra, se eu não falava alguma coisa, o público ia embora. E eu quero que as pessoas fiquem, né? Tem uma boa retenção de público. Então eu comecei a criar texto e gag. E no meio da música tem uma brincadeira. E agora vamos votar. Vocês vão votar qual é a música que vão ouvir. E isso começou a criar esse show que existe hoje. Entendi. Eu tenho um texto pré-definido, claro. Né, que funciona. As pessoas perguntam, tu já tocou aquela? Eu digo, sim, essa é no início do show, agora aguarde, vai vir outra. E esse texto veio vindo, porque no Brick as pessoas foram muito receptivas, de um jeito que não era fora daqui. Explica isso? Eu acho que o fato de eu estar de eu ser brasileiro e as pessoas falarem português, acho que nesses lugares onde eu estava fora, todo mundo talvez seja turista, essas cidades cosmopolitas, talvez eu esteja falando inglês, a pessoa não fala inglês. Em Portugal eu falei português, mas tem muito turista de fora. Então, acho que aqui, nossa língua mãe, português, o sotaque porto-alegrense, e eu tenho cá uma suspeita que eu me inspirei muito quando eu comecei a fazer teatro e comecei a tocar acordeon, no Tangos e Tragédias. Ah, claro! Que eu era muito fã, eu ia todo verão, mais de uma vez, eu decorava as falas. Uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no acordeon foi Ana Cristina, eu não gosto de você, tô amando loucamente, a tua mãe, do Cláudio Levitan. E eu acho que as pessoas enxergam essa coisa, Nico Nikolaevski, em mim. Com muita honra, eu carrego esse legado, né? As pessoas falam que eu pareço com ele. E eu acho que as pessoas talvez tenham visto isso, assim, de eu vou me entreter com esse cara aí fazendo essas piadas, com esse sotaque, com esse tino, essa música inusitada no acordeon, que é o que o Wiki e o Nico propunham, né? E o Wiki propõe até hoje com a Simone Haslan, o Esbórnia Contra-Traca. Então eu acho que casou, faz sentido esse entretenimento porto-alegrense. Faz todo sentido. Eu acho que tava caindo de maduro que isso existisse. É, né? Mas tá, tu fez uma primeira apresentação e aí o pessoal pediu, volta na semana que vem, tu vem de novo? Como é que foi essa? Porque agora, desde então, quase todo fim de semana, Sim. exceto se tem chuva ou alguma coisa, tu tá lá sempre, né? No início eu fui descobrindo, né? Os artesãos do Brick, muitos foram super receptivos, se tornaram meus fãs, temos parceria até hoje, entre um show e outro, eu tenho onde deixar meu acordeon pra ir almoçar, sabe? Virou uma família mesmo, a gente se conhece, já tive conflitos, tem outros artistas de rua que tem alguns conflitos de espaço, de som. Eu procuro mediar esses conflitos, remediar isso, porque nós vamos nos ver toda semana. Então não tem por que a gente não se gostar, nós estamos aqui ocupando esse mesmo espaço. Não, e pensa, né? Tá todo mundo trazendo público, né? Exato. Isso beneficia todo mundo que tá lá, o pessoal do Brick, os outros artistas, é um sistema ali, um ecossistema. Eu não poderia trabalhar naquele parque no final de semana se não houvesse a feira. E a feira, sem nenhum artista, sem nenhum outro atrativo, também seria um pouco, seria menos atrativa, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que é um ecossistema. Eu gosto muito da palavra ecossistema para descrever isso, né? A rua. Eu e um outro artista. Poxa, eu faço meu show de maneira acústica. Ele é alto, a gaita é alta, eu tenho uma boa projeção vocal, porque eu sou artista de rua, artista de teatro, né? Então, eu quando eu vejo um artista que tá chegando e traz uma caixa de som super alta, eu digo, olha, posso te dar uma dica, assim como me deram lá no início? Não é o som alto que traz público, tu não adianta imaginar um raio que tu vai pegar o parque inteiro com o teu som.
faz o show pra quem tá aqui em volta. Uma professora de teatro lá da URGS uma vez passou e viu meu show e disse: tu tá te esforçando demais na voz. Tu tá tentando cantar pro parque inteiro. Visualiza um raio, um círculo em volta de ti e canta pra essas pessoas. E eu até hoje visualizo esse círculo em volta de mim e tento cantar pra essas pessoas. Ô, Lipsin, mas e a gaita? Tem muita gente que acha, gaita, acordeon, isso é instrumento de velho. Ou não, é um instrumento muito ligado ao tradicionalismo, que não é a tua praia, né? Tu faz um som pop, né? Super. Como é que a gaita surgiu na tua vida? Veio muito antes disso. Veio do teatro. Eu tinha uma professora de teatro no colégio e eu entrei na faculdade e eu aparecia lá, né? Continuei trazendo conhecimentos já da faculdade para o grupo de teatro, que o pessoal ainda estava no colégio. E eu participei de um último espetáculo com eles e eu já tocava piano nesse espetáculo e ela disse: a gente precisa de uma outra coisa. E eu, sabe que eu pensei assim, mas eu lembro que na casa dos meus avós tinha uma mala que eu não podia mexer quando eu era criança, que tinha alguma coisa muito colorida, com botões. Eu acho que era uma gaita, eu vou perguntar. Eu perguntei pra família, ainda existe essa gaita? Eu lembro que me disseram assim, acho que não existe não, já devem ter vendido. Eu fui atrás e tava lá, tá aqui, pode vir pegar. E meu avô me deu essa gaita e eu aprendi a tocar sozinho. Porque eu já tocava teclado, então a parte do teclado, da gaita eu pude saber tocar. Tinha um livro que me ensinou como funcionam os botões da baixaria. E eu fui de maneira muito rudimentar descobrindo. Não foi a primeira vez que eu fiz isso com algum instrumento, de me darem o beabá e eu sair descobrindo o alfabeto. Tu é um autodidata, então? Eu tive muita aula de música. Ah, bom. Fiz aula de piano, fiz aula de teclado, fiz um pouco de aula de bateria, mas na fiz gaita? aula de trompete. Mas a gaita não. Caramba, violão também Lipsin. eu toco em vários trabalhos e nunca fiz aula de violão. Comecei tocando trompete com aulas de uma amiga, passei um ano estudando sozinho até começar a fazer aulas, participar de coletivos. Então, às vezes alguém me diz assim, toca uma bem Gaudéria. E aí? E daí eu tenho que dizer, olha, gaiteiros que tocam música Gaudéria, tem vários, e eu respeito todos. Mas Lady Gaga é só eu que toco. Aqui, né, pelo menos. Eu tenho que saber o meu nicho. Eu não vou lá no acampamento Farroupilha e digo, toca Beyoncé. Eu não falo isso, né? Então eu também espero que respeitem que no meu show eu vou tocar outras coisas. As pessoas riem. Uma vez uma pessoa se ofendeu que eu falei isso, mas é porque ela queria muito ouvir, sei lá o que ela queria ouvir, e eu não sabia tocar. Mas é compreensível porque no Rio Grande do Sul a gaita é associada à figura do gaúcho, Sim. né? Ela é muito associada à música gauchesca, tradicionalista, regionalista, nativista. Então talvez até cause um estranhamento o fato de tocar Lady Gaga. Sim. Queen. Eu acho que o fato... Quando eu comecei, eu lembro que lá nos Estados Unidos, as pessoas achavam muito estranho uma pessoa jovem tocando acordeon. Pois é. E essas músicas pop no acordeon. E então isso já era um estranhamento. No Brasil, eu também entendo que no Rio Grande do Sul tem essa questão da tradição do acordeon. O fato de eu ser um homem gay tocando acordeon, músicas pop, Lady Gaga, né? Freddie Mercury, Cazuza. Eu entendo que eu tô trazendo um universo que não é típico, mas lá dentro de mim, o ator de teatro de rua, eu acredito que o acordeon é sim um instrumento mambembe, né, uma mala que se carrega, abrir a mala e fazer o show aqui, passar o chapéu nessa cidade que eu não conheço. Então eu acho que tem um meio termo aí que é onde eu me encaixo. Acho muito importante que as pessoas vejam. Eu gosto muito de ter uma bandeira LGBT no meu figurino, no meu cartaz, tocar músicas típicas, né, da cultura pop, de artistas LGBT, porque eu acho incrível que as pessoas estejam ali, famílias inteiras me aplaudindo, me amando durante 1h30, que é o tempo que dura o meu show. E eu penso assim, um dia talvez essa família vai ter um filho que vai dizer, pai, eu sou gay, ou uma filha dizendo, eu sou trans. E eu quero que eles lembrem que eles já amaram um artista gay, sabe? Incrível. Que eles têm uma referência positiva. E tu nunca foi atacado por homofobia? Não, Nunca? Nunca. Nunca. Já tive conflitos por outros motivos, de som, já teve uma pessoa em situação de rua que passou e pegou um punhado de dinheiro do chapéu, daí as pessoas queriam ir lá atrás. Eu disse, gente, parou. Meu show não é sobre violência, não é sobre conflito, a gente tá aqui todo mundo sorrindo, até porque a pessoa vai botar dinheiro no chapéu se ela estiver sorrindo. Se ela estiver preocupada, se ela estiver brigando, se ela estiver irritada, não rende pra mim. Então, gente,
limpa isso, né? Passou, vamos sorrir, vamos se alegrar. Eu até tenho 2 momentos no show onde eu peço para as pessoas cantarem e eu digo, agora canta bem baixinho. As pessoas cantam bem baixinho. Agora vamos crescer. Agora com um sorrisinho. Então eu faço as pessoas vestirem um sorriso também, né? Então vamos sorrir. O que nós vamos ouvir? Eu quero ouvir alguma coisa. Eu e todo mundo, né? Eu e a torcida do Grêmio, do Inter e do Juventude. O que a gente vai ouvir? O que tu quer tocar? Eu acho que eu vou começar com um mais clássico, então, que abriu a minha carreira, que abre o meu show. A Lady Gaga, já que eu falei dela. Vamos lá. Vamos lá, começa assim. Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. Rama, gaga, ooh la la, want your bad romance, right? Obrigado. Será que a Lady Gaga já viu isso? Chegou nela? Sei. A gente tem que fazer chegar isso na Lady Gaga, meu Deus do céu. Quem tá nos assistindo aí, manda um corte desse Paralelas pra Lady Gaga. Isso tem que chegar na Lady Gaga. Não, eu tenho que agradecer ela paga o meu aluguel há 14 anos. Mas dá pra viver da rua, da arte de rua? É um dos meus trabalhos. Tu faz um monte de coisa. É uma fonte de renda muito importante. O chapéu, eu aprendi a fazer dinheiro na rua. Isso é muito legal. No início eu não ganhava tanto, em Nova York eu não ganhava tanto. Quer dizer, no início, né? Com o tempo comecei a melhorar também lá. Mas aqui eu fui descobrindo o que é que fazia as pessoas me darem dinheiro, o que enchia a roda. Eu brinco muito sobre o chapéu, né? Eu sou muito cara dura durante o show de ir falando. Por exemplo, eu botei o trompete, né? Que eu aprendi a tocar, que eu toco nos blocos de carnaval em Porto Alegre, e botei trompete no show. E eu digo, gente, eu não sei tocar direito. Eu vou tocar. Aí eu toco, se eu errei alguma nota, eu digo, teve umas notas... Foi legal, né, gente? Sim. Mas teve umas notas que saíram meio erradas, né? Tá precisando de umas aulas de trompete. Você pode ajudar a financiar as aulas de trompete, contribuindo no chapéu. Então, vou botando um sorriso no rosto da pessoa e ela vai abrindo a carteira. Claro. Ótimo. Sensacional. Uma vez tu me disse numa entrevista que todo artista de rua tem que saber lidar com os 3 Cs. Isso. O que são os 3 Cs? A criança, o cachorro e a cachaça. Eu vou explicar. A criança, ela é imprevisível, né? Ela não conhece muito os códigos de postura, sobre silêncio, sobre a hora de aplaudir, o que se faz, o que não se faz no momento de um show. E ela entra na roda, ela dança. Eu lembro uma vez na Alemanha que uma criança veio hipnotizada pelo chapéu e ela entrava, ela mergulhava de cabeça dentro do meu chapéu. E as pessoas riam da criança. Então é ótimo também que a criança, ela traz essa leveza. Mas ela pode cair, chorar, ela pode vir querer tocar no acordeon e isso é um momento que ela chora e daí vira um desconforto. Então, esses 3 fatores, o cachorro, né, que daqui a pouco vai morder alguém, vai, sei lá, entrar, fazer barulho, ficar latindo durante o show. A cachaça, você diria o cachaceiro, né, as pessoas que estão, né, alegrinhas durante o dia e entram na roda, às vezes querem brigar, querem tirar dinheiro do chapéu, sei lá. Então o artista ele tem que saber improvisar e esses 3 elementos imprevisíveis, eles podem se voltar a favor do artista, todo mundo sair com um sorriso no rosto e pensar, esse cara é muito bom no improviso, eu vou dar um dinheiro pra ele. Ou pode ser uma situação levemente desconfortável que a pessoa pensa, acho que tá na hora do almoço, vamos indo. E daí sai do show, né? Tudo pode acontecer pro bem ou pro mal. Então aí é um teste mesmo de improviso, de jogo de cintura. E pode ser um trampolim ou
Exatamente. Ou dá tudo errado. E eu ainda tenho outros Cs, né? A chuva é um fator super importante para artista de rua. Quando chove, gente, se você um dia estiver em Porto Alegre, num domingo chuvoso, saiba que eu estou em casa triste. Porque eu faço um cálculo, né? Tem 52 domingos num ano. 1/3 disso é verão. Aí as pessoas nem estão em Porto Alegre. Muita gente foge do calor, né? Quem pode. E daí o meu show não vale a pena. O Brick tem público, mas eu acabo me desgastando no calor e o chapéu não é tão bom. Então em janeiro e fevereiro eu não faço show no Brick. Aí tem um domingo que é eleição, um domingo que é Dia das Mães, um domingo que não sei o quê. Eu tenho muito poucos dias de trabalho, eu preciso aproveitar. Então se chove, eu penso, eu não acredito. E considerando que a gente vive as mudanças climáticas e que tá tudo uma confusão... Tá cada vez mais imprevisível. Tá difícil, né? De saber se vai chover, se não vai chover. Mas eu tenho tido muita sorte com dias de sol bom, né? Com um público muito bom, muito caloroso. E a cancha, o tempo de trabalho vai nos ensinando a lidar com os 3 Cs, com o C da chuva. Nos Estados Unidos eu tinha que lidar com os cops também, outro C, né? A polícia lá enchia muito o saco. De me parar, dizer que eu não podia tocar, e eu dizia, eu preciso de uma licença. Então me diz onde é que eu tiro essa licença. Eu ligava lá pro escritório e ele dizia, mas tu usa caixa de som? Não, é acústico. Então não precisa de licença, eu não podia parar, botar um chapéu no chão, eu tinha que ficar marchando em movimento. E daí eu fazia isso, o policial me parava, dizia, tu não pode. Porque o Times Square, que é onde eu tocava, é uma zona de muitas empresas, né? Uma zona turística. Eles talvez não quisessem. Eu era o elemento inesperado para eles, claro. Né? E assim como a criança, o cachorro e a cachaça são inesperados para o artista, eu era algo que eles não conseguiam controlar. Então eles me paravam e diziam, tu não pode. Eu dizia, desculpa, toda semana é isso, eu vou anotar o número do teu crachá, vou ligar pro teu superior, porque não é possível que vocês não saibam a regra. Eu sei a regra, eu fui atrás da regra, e daí eu botava a banca, né? Eles não esperavam, talvez, que um imigrante soubesse falar inglês tão bem, que se posicionasse, eu não tinha medo, né? Eu já sabia que eu estava certo. E o que te faz... Uma coisa que eu penso muito, assim, são mais de 10 anos já no Brick da Redenção, 14 agora, é isso? Isso. O que te faz voltar? Claro, além da questão financeira, é teu ganha-pão, mas... Talvez outro artista pudesse já ter cansado, tá buscando outra coisa. O que te faz voltar? É engraçado, uma vez eu tava me preparando pra começar um show e passou o Sinésio, um outro artista de rua que toca um instrumento, o bandoque que ele inventou, Idésio, não lembro o nome dele agora. E daí ele olhou e disse, esse aí gosta de sofrer. Apontando pra mim, né? Como se eu quisesse, eu não precisasse mais estar ali. E muita gente tem essa imagem de que o artista de rua tá trabalhando, tá passando chapéu pra ir comer, né? Pra ir almoçar. O dinheiro que entra hoje é pra eu gastar hoje. E sim, é uma fonte de renda muito importante pra mim, mas é uma das coisas que eu faço. E eu enxergo muita beleza nisso, eu saio muito feliz. Pros meus amigos, acho que eu nunca disse isso numa entrevista, tá? Mas eu tenho a sensação de que eu saio do Brick com uma fina camada de algo muito mágico. Pode ser a areia do pó do Brick mesmo, que voa e gruda no meu suor. Mas eu sinto que eu sou como o Freddie Mercury comandando o estádio de Wembley naquele Live Aid, sabe? De... Dero! E o outro... Darara! E eu faço essa brincadeira com a plateia, tem um mar de gente aplaudindo e dizendo mais um, dizendo que gosta do que eu faço. Lindo, né? Isso é incrível, isso alimenta o ego, claro, né? E alimenta o estômago também, o chapéu, mas tem algo muito, muito potente nesse encontro. Eu, como artista de teatro, que trabalho com a presença, o aqui e agora, eu sei que estar na frente das pessoas fazendo isso, olhando no olho delas, sorrindo, isso muda o dia delas, isso inspira pessoas a começar. Tem gente que diz que o filho pediu uma gaita, que o filho... Eu recebo vídeos de crianças dançando Lady Gaga, Anitta, batendo o pezinho no chão, igual eu faço lá no Brick, imitando na sala de casa. Uma criança com uma almofada no colo, assim, fingindo que era uma gaita. Poxa, eu tô no imaginário dessas pessoas, eu tô fazendo essa pessoa pensar que ela também pode. Ótimo, demais. Ótimo. Tá respondido. Propósito também, né? E te faz bem. E tem uma coisa de que se eu não fizesse isso, talvez outro estivesse fazendo no meu lugar, mas isso que eu faço, só eu faço, do jeito que eu faço. Então, se tem gente gostando, bora fazer, bora se divertir. Eu não me importo
não é uma obrigação, é uma coisa que eu faço porque eu gosto. Que legal, Lipson. Muito legal te ouvir, assim. A gente fica mais teu fã ainda. Mas, assim, quem é o Lipson quando não tá no Brick? Quando não tá tocando gaita? Quem Nos é outros 6 dias da semana, né? Quem é? Porque muita gente acha, ele só faz isso, tá sempre com a gaita e tal. Não. Sim, não. Quem é o Lipson? Eu nasci em Porto Alegre, eu sou libriano, sou canhoto, começo a dar detalhes, né, que ninguém sabe. Eu sou ator e músico. Eu trabalho há 18 anos com o Grupo Cerco, um grupo de teatro aqui do Rio Grande do Sul. Também trabalho com outros grupos, colaboro em espetáculos quando eles precisam de um ator, que também seja músico, toque vários instrumentos. Eu costumo dizer que teve um ano aí que eu trabalhei horrores porque eu sabia tocar gaita, cantar e andar ao mesmo tempo. Que são coisas bem difíceis de fazer e precisavam disso em mais de um espetáculo e eu tava em tudo. E também sou hoje formado intérprete de Libras, tenho uma relação muito forte com a comunidade surda em Porto Alegre, que, primeiro, um amigo surdo me ensinou Libras durante a pandemia. Hoje eu sou contratado para ser intérprete dele, o que é muito legal, o Lucas Borscheid. E sou produtor cultural, promovo espetáculos, né, eventos, trabalho com isso. Gosto muito de participar de coletivos de carnaval, né, de música na rua, que para mim é uma coisa meio prima do gaiteiro, né? Eu fui brincante do Bloco da Laje, sou brincante do Bloco da Laje desde o primeiro ensaio, desde antes de ser gaiteiro. Então eu sinto que a Laje também estava no repertório de ferramentas que eu tinha quando fui pra rua fazer isso que eu faço. Esse olhar no olho é uma coisa que a gente fala desde sempre na Laje, né? De olha no olho da pessoa, canta pra ela. E teatro de rua também. Então, eu sou essas várias coisas. Se eu começar a falar, eu acho que eu esqueço tudo que eu faço. Porque sou ator de comerciais, trabalho com audiovisual também. Então eu faço muitas coisas e eu adoro fazer todas essas coisas. Eu não sei se eu conseguiria ter um emprego que eu sento todos os dias na frente do mesmo computador e olho para a mesma tabela do Excel. Respeito quem faz isso. Tem gente que gosta, tem gente que precisa fazer isso. Eu adoro que cada dia eu tô numa cidade. Hoje eu apresento uma peça, amanhã eu tô apresentando uma contação de histórias. Também sou contador de histórias para uma editora. Outro dia eu estou fazendo um show, outro dia eu estou fazendo duas coisas. Faço um show e corro para fazer uma contação de histórias e de noite tem um ensaio de uma peça. Eu adoro essa multiplicidade. Vamos falar da língua brasileira de sinais, porque não é tão comum assim. Eu já publiquei várias vezes na minha coluna as tuas iniciativas junto com o Lucas. O Lucas. Tem o Café Sinalizante, Isso. Tem peça de teatro. Como é que é esse universo? Como é que tu entrou aí, hein? Eu sempre achei uma coisa muito interessante. Fiz uma disciplina de Libras na faculdade. Depois que eu terminei o mestrado, eu pedi ingresso para fazer dança. Tu tem mestrado também? Eu sou mestre em artes cênicas. Caramba! Pela URGS. E depois eu cursei um tempo o curso de licenciatura em dança, mas eu não terminei, porque veio um monte de coisa, pandemia. Mas dentro do currículo da dança, por ser licenciatura, é obrigatório que tenha Libras. Eu fui fazer Libras. Era uma cadeira do 5º semestre, mas eu fiz um segundo, porque eu estava muito ansioso para fazer Libras. Fiz... Mas com a agenda de viagem, turnê, peça, ensaio, eu acabei faltando um monte de aulas, passei com C. O meu professor, a gente já é amigo até hoje, o Cacau Mourão, também é surdo, e ele disse, tu era um ótimo aluno, mas tu faltou demais, eu tive que te passar só com C, porque agenda de artista, né? Mas daí tu te apaixonou pela linguagem? Adorei a Libras, e comecei a seguir surdos no YouTube, aprender sozinho, né, assistindo esses vídeos, o que depois eu descobri com amigos surdos daqui, que é um pouco um problema, porque a Libras tem muita variação regional, então eu sinalizava como com sotaque de São Paulo. Ah, tem isso? Tem sinais. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala pessoa, com P na mão, pessoa. Em São Paulo é pessoa, em outros lugares é pessoa, sem o P. E daí eu sinalizava pessoa, e as pessoas diziam, não, peraí, tu tá falando com outro sotaque, de outro lugar, né? Tudo bem, a gente entende, mas aqui... Tu quer falar como alguém daqui, então eu vou te ensinar. Ou chocolate fora daqui é assim, aqui é assim. Tá, quem tá nos ouvindo vai ser obrigado a assistir agora no YouTube ou no Spotify, tá? Ó, fica ligado aí. O sinal, então, voltando lá, pessoa com a configuração de mão de P, depois pode procurar como é que faz o P, com os dois dedos abertos, o indicador e o dedo médio abertos em V, com o dedão no meio, faz um P.
E chocolate são esses dois dedos, o indicador e o dedo médio, esticados e passando uma mão sobre a outra. E no Rio Grande do Sul, uma das mãos está fechada em punho e os dedos passam nas Quer dizer, costas da tem pequenas palma. sutilezas aí que Variações diferenciam. regionais, né? Tá, mas eu queria entender como é que tu foi parar, assim, fazendo teatro e tal. Em Porto Alegre não tem essa tradição, né? O que aconteceu foi que eu comecei a seguir esses surdos no YouTube e eu sempre posto tudo que eu faço no Instagram. Eu já legendava meus stories, sabia que era uma ferramenta de acessibilidade importante. E o Lucas, que é um ator surdo aqui de Porto Alegre, do grupo Signatores, é um grupo gaúcho e catarinense, né? E é o primeiro ator com registro profissional, Primeiro ator né? com DRT no Rio Grande do Sul, ele conseguiu isso ano passado ou ano retrasado, não lembro agora. E ele disse, me viu nos stories de algum influencer surdo que eu tinha marcado e disse, mas eu já vi esse cara aqui no bloco, eu vi ele na Redenção, ele é de Porto Alegre. E veio me chamar, tu quer aprender Libras? Eu te ensino. E a gente começou a fazer lives no Instagram, abertas para quem quisesse assistir. Tá lá, eu acho que ainda tá no Instagram. Cada um de nós abriu um vinho na sua casa na pandemia e a gente ficava conversando. Eu sempre tive facilidade para aprender línguas. E essa foi mais uma que eu comecei a botar a cara, assim, com coragem. Errava, ele me corrigia. E eu, depois da pandemia, tô aí fluente. Ainda tenho muito que aprender. Mas conseguia me comunicar, conseguia explicar. Na época eu tinha começado um doutorado, que a pandemia acabou me afastando. Eu consegui explicar minha pesquisa de doutorado em Libras. Eu disse, então agora eu tô, não, mas então tu é craque. tô sabendo. E fui atrás de formação. Calma, antes disso. Eu e o Lucas, a gente se encontrava para conversar. Depois da pandemia, a gente foi se conhecer ao vivo. E a gente marcava esses encontros de conversar, lá no Café Cantante, no Bonfim. Um dia eu convidei uma amiga, vem com a gente, tu fazia Libras na faculdade, vem praticar. E deu um estalo em mim e no Lucas. E se a gente fizesse isso publicamente, marcasse, divulgasse, e isso fosse um grupo que se encontra para conversar? Como tem grupo de conversação de inglês, grupo de conversação de francês, né? Isso existe. E a gente, que legal. Olhamos pra cima, a placa do Café Cantante, a gente disse, Café Sinalizante. Pronto. Vamos batizar assim. Criamos a página, começamos a divulgar. No início ia uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas. Era numa quinta-noite. Mudamos pra sexta-noite, foram 8 pessoas. Aí um dia não foi ninguém, foi só eu e ele. Aí a gente mudou pra sábado de tarde. E daí, de repente, isso caiu nas graças. Bombou. Dos alunos, né? Dos alunos do Instituto Federal de Alvorada, que cursavam Letras Libras, dos alunos da URGS, da Letras Libras. Os professores ouviam falar disso, viam falar disso e vinham conferir o que é isso aí, né? E participavam e disseram, não, um grupo bem legal, dá pra recomendar para os alunos. E de repente isso virou uma atividade extracurricular, né? Informal, para essas pessoas. Tem gente que está aí trabalhando como intérprete, excelente qualidade de intérpretes, e começaram praticando no Café Sinalizante, o que é ótimo. Já estamos há 4 anos já com o Café Sinalizante. E agora, recentemente, eu e o Lucas ensaiamos uma sketch em Libras para apresentar num projeto que a gente levantou lá em parceria com a Casa de Cultura Mário Quintana, o Sarau Sinalizante, onde a gente convida artistas surdos para se apresentar. A gente apresentou uma sketch em Libras ano passado, no Dia do Surdo, e inscrevemos um projeto num edital do Instituto Goethe para montar uma peça em Libras. E o Goethe acreditou nessa proposta e passamos. Então agora, no primeiro semestre de 2026, vem aí uma peça em Libras. O projeto se chama 3 Sinais para uma Cena Acessível, um jogo de palavras com os 3 sinais que temos antes de começar uma peça de teatro, que muitas vezes são sonoros. Tem iluminadores por aí no Rio Grande do Sul que já sabem que tem que fazer um sinal luminoso também para o público surdo saber que vai começar, né? Então esse sinal virou mais do que apenas som. E os sinais da Libras, né? 3 sinais. A gente não sabe o nome da peça ainda, mas o projeto se chama 3 Sinais para uma Cena Acessível. E quem não é surdo-mudo pode assistir? Surdo. Não se usa mais surdo-mudo, é uma denominação antiga. Porque os surdos podem falar, eles claro, é verdade, gritam, né? Choram, falam, se quiserem, né? Oralizam. Então, hoje em dia, a gente fala só surdo. Tá. Mas quem não é surdo, tu ia dizer? Também pode assistir uma peça dessas? Pode, claro. Entende alguma coisa? No caso do Sarau Sinalizante, a nossa proposta foi que as obras não fossem traduzidas. Então, ali é Libras direto. Ou, além de Libras, também apresentamos uma sketch em VV, que é Visual Vernacular. É como se fosse uma poesia, transcendendo os limites da gramática, mas entre a língua e talvez o mimo corpóreo, linguagens mais teatrais de corpo, né? Então,
até isso também tem, né, nesse universo. Bah, que legal o lip sync. Interessantíssimo, né? Mas acho que a nossa peça vai ter, sim, interpretação, né, voz, pra quando a gente estiver sinalizando. Legal. Pra que chegue em todos os públicos mesmo. Vamos tocar mais uma? Vamos, claro. E agora, o que vem aí? Agora eu vou tocar uma música brasileira, uma música Opa! que há 14 anos eu faço uma votação pro público escolher qual é a música que vai ouvir, e essa música ganha todo domingo. Ela ganha sempre? Ganha sempre, é. Eu prefiro que o público vote nessa, porque a que tá concorrendo é em inglês, e eu ganho mais dinheiro quando o público canta comigo. Em português o público sabe cantar. Essa música é uma música do Cazuza que se chama Exagerado. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas, pra desculpa minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro um amor inventado, eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo, até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro um amor inventado, Viva Cazuza! Viva! Muito legal, cara. Eu adoro, eu adoro. E essa música, ela foge um monte de padrões rítmicos, né? Que a gente sabe que faz. Sei lá, a gaita tem essa coisa de padrão da polca, padrão da valsa, padrão do baião. E essa música, eu decidi que eu ia fazer outra coisa. E tem esses acordes, tem um ritmo sincopado em alguns momentos. Eu disse, ficou tão legal. Ficou e o público muito gosta. Legal, é um sucesso, né? Ô, Lipsen, e falando assim em sucesso e tal, tu foi pra Globo, né? Tu teve sei lá se foram várias entrevistas, mas teve uma participação com a Fátima Bernardes. Em 2015. Como é que foi ir pro Projac, sair daqui de Porto Alegre lá e fazer essa participação aí? O que aconteceu foi que uma pessoa me filmou tocando no Brick o Prepara, da Anitta, o Show das Poderosas. E ele postou numa rede social que se usava na época, chamava Facebook, pra quem não conhece. E o vídeo viralizou. Teve 200 mil visualizações nos primeiros dias. Pra época isso era muito. Hoje em dia os números estão estratosféricos, né, nas redes sociais. Mas na época isso foi um impacto. E o pessoal lá na Globo, ligado no seu radar, viu isso e me contatou. Tu gostaria de vir, dar uma entrevista, né? Falei sobre o meu trabalho, passei um briefing pra equipe. E eles disseram, beleza, tu vai vir na terça-feira, dia tal. Só que na terça-feira, dia tal, eu estreava um espetáculo em Porto Alegre na mesma noite. E conversei com a equipe. Poxa, é uma baita oportunidade pra mim, né? O programa acontece meio-dia, tem um voo que sai tal hora, chegaria em cima do laço pra estrear, mas vou. E daí eu fui pro Projac ao vivo, andei com os carrinhos de golfe, que o pessoal adora perguntar, né? Tu andou com aqueles carrinhos? Eu digo, andei com o carrinho. Que chique. E a Fátima foi super atenciosa, eu lembro dela passar antes do programa, ela foi conversar com cada entrevistado, ela sabia tudo, sabia quem eu era, ela disse, que legal, então a gaita, só que quero tirar a dúvida, né, que vocês chamam de gaita, acordeon, a mesma coisa. Eu digo, sim, tá tudo certo. E pude falar do meu trabalho, pude também... Eu já tinha dado algumas entrevistas, tanto aqui na RBS, quanto em outras redes aqui do Rio Grande do Sul. E eu tinha um pouco do know-how do ao vivo, né? Não era a primeira entrevista que eu tava dando, não tava tão nervoso. Tava nervoso, caramba. Mas eu consegui, como eu digo, surfar essa onda, assim, né? Apreciar o momento.
tive o tino, ela me perguntou, conta alguma história inusitada da rua, e eu não tinha preparado nada. E eu, ao vivo, para todo o Brasil, lembrei de uma história e contei a história e fez sentido. Eu penso, ai, que bom. E aquilo também deslanchou porque as pessoas, primeiro, começaram a me seguir nas redes e parece que isso validou o que eu estava fazendo, né? Em 2015, quer dizer que eu tava fazendo isso há 2 anos já aqui em Porto Alegre. E de repente as pessoas sabiam que eu existia. Talvez não tivessem me visto ao vivo no Brick, mas tu é o cara, eu já te vi na TV. E isso me botou mais ainda no imaginário das pessoas, né? Tem um cara lá em Porto Alegre que toca Lady Gaga na gaita, toca Freddie Mercury na gaita. E foi uma baita oportunidade para mim, e eu sou muito grato por isso, e sigo colhendo frutos. Acho que toda vez que eu tô tocando e alguém para pra... acho que eu já vi falar dele, eu vou parar pra assistir. Já quebrou o gelo, né? A pessoa sabe que tem algo assim e ela deu sorte de ver ao vivo. Então, foi um momento muito feliz. E dei a entrevista, consegui tirar foto com a Fátima no final e disse beijo, Fátima, tchau. Corri pro aeroporto, peguei um voo e cheguei em Porto Alegre e estreiei uma peça. Ainda bem. Imagina se esse voo atrasa. Deu tudo certo. Não, eu consegui ainda, eu tinha combinado com a equipe que se eu chegasse cedo no aeroporto, eu compraria na hora a passagem para um voo que tinha 1h30 mais cedo, uma coisa assim. E não sabíamos ao certo se o programa ia atrasar, se o carro no Rio de Janeiro ia chegar a tempo no aeroporto. Comprei um outro voo, que a Rede Globo tinha pago, né, a minha passagem, mas a equipe decidiu pagar esse outro voo e eu cheguei mais cedo em Porto Alegre e tudo deu certo. Que bom. E falando em TV, tu tem feito muitos comerciais também, né? Sim. Como é que é isso? Eu comecei a trabalhar com isso quando eu entrei na faculdade de teatro em 2006. No início, a gente faz muito teste. Na época os testes eram presenciais, né? Então tu vai até o estúdio, fica numa fila, preenche uma ficha, grava e talvez te chamem pra gravar. Eu passei pra ser figuração num comercial disso, daquilo. Os produtores de elenco, né, que tem... A gente não vê isso quando aparece o comercial na TV. Mas tem a empresa que contrata uma agência de publicidade, que contrata uma produtora de audiovisual, que contrata um produtor de elenco, que vai contratar a agência que vai mandar o nome do ator. É uma rede de pessoas trabalhando para isso acontecer. E as pessoas começaram a me conhecer. As agências me conheciam, os produtores de elenco, os diretores. E daqui a pouco fui ganhando um papel de figuração, virei figurante, daqui a pouco consegui um destaque, fiz protagonista num comercial. E hoje eu trabalho com isso, inclusive agora o pessoal está podendo ver na TV, eu estou o garoto propaganda do Clube do Assinante GZH. Pois é, né? Que demais isso, né? Eu sempre brinco, né? Toda vez que eu venho dar uma entrevista, eu digo, cadê meu crachá? Eu brinco, né? O PG. Cadê meu crachá, PG? Toda vez que eu encontro com alguém, seja quem for, o Josimar, a Giane, a Kelly, eu tenho uma intimidade com várias pessoas aqui no grupo RBS, eu digo, cadê meu crachá? E agora sim, estou lá, sou a cara do Clube da Assinante. Com a bola de cristal, isso, né? Adivinhando o futuro. Muito legal. Sim. Ô, Lipsy, nosso papo tá muito legal, mas ele tá chegando no fim. Nossa! É muito rápido, né? Muito. Sim, dá pra fazer um outro programa. Olha, dá tempo ainda de tocar mais uma música e de tu mandar um recado aí. Quer falar alguma coisa? O que tá bem pela frente? Quer pedir pro pessoal te pagar, ir lá, falar, deixar dinheiro no teu chapéu, agora é a hora. É sempre bom. O pessoal pode me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no TikTok. Eu sou mais ativo no Instagram hoje em dia. Me comunico muito com o público por lá, gosto muito de divulgar as coisas que eu faço, os espetáculos de teatro, os shows, os blocos de carnaval, divulgo tudo lá. E também divulgo outros programas culturais. Muita gente me pergunta, eu vou estar em cartaz com uma peça semana que vem. Tu pode divulgar? Claro, gente. Tem uma rede de gente que me vê na rua e vai me seguir. E se eu puder levar uma dessas pessoas a comprar o ingresso para ir ao teatro, isso também é formação de plateia. Eu acredito muito nesse ecossistema. Então, quem quiser me seguir para saber de programações culturais minhas ou de terceiros, eu vou adorar. Eu costumo chamar o público que me segue de gays e senhoras, porque majoritariamente pessoas LGBT e mulheres, mas também outras pessoas são super bem-vindas. E a gente se vê em março no Brick, quando eu vou fazer aí 14 anos, né, de Brick. É isso, 14 anos, comecei em 2013. 14... não sei, vou fazer a conta depois. Mas eu comemoro o aniversário de gaiteiro em março, dia 10 de março. Então a gente se vê nos domingos
depois do verão. E é isso aí. Vamos botar dinheiro lá, porque ele teve que mandar arrumar a gaita, Mandei, viu? exatamente. Gastou R$1.000 arrumando a gaita. Por favor, quem for lá ver, ele bota dinheiro lá pra esse cara. Contribuam com os artistas. E não só eu, contribuam com outros artistas. Tem muita gente legal fazendo rua em Porto Alegre. Muitas iniciativas legais. Se eu não estiver lá, assistam um show de outros artistas, vai ser ótimo. Perfeito. E aí, o que vem? Muito bem, agora eu vou terminar com uma do Fred Mercury. Opa! Bora então lá. vamos lá, beijo! I want to break free, yeah. I want to break free, yeah. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I want to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love, I've fallen in love for the first time. This time I know it's for real. I've fallen in love. God knows I've fallen in love. It's strange, but it's true. Yeah, I can't get over the way you love me like you do, but I have to be sure when I